sejam bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação à óptica geométrica, que é um ramo da física que estuda o comportamento da luz, que se propaga em diferentes meios. Vamos ver aqui, ó. Óptica geométrica é a parte da física que estuda o comportamento da luz. Então, o objeto de estudo da óptica geométrica é a luz, que se propaga em diferentes meios. Uma característica que já podemos observar referente à luz, uma característica única da luz, é que ela se propaga de forma retilínea. Observe na imagem que a luz ela não se propaga de forma circular, ela sempre vai se propagar em meio homogêneo de forma retilínea. Vamos tratar agora com relação às fontes de luz. Eu tenho uma fonte primária, aquela que quando emite luz própria, e a fonte secundária, que não tem a capacidade de emitir luz própria. Entre as fontes primárias, aquelas que têm a capacidade de emitir luz própria, nós temos aqui a chama que provém de um fósforo. Temos aqui também o Sol e as demais estrelas, como também a chama de uma vela. Todos são exemplos de fontes de luz primária, porque têm a capacidade de emitir luz própria. Assim como a lâmpada acesa. A lâmpada, quando ela está acesa, ela tem a propriedade de emitir luz própria, passando a ser uma fonte primária. No entanto, a lâmpada, quando ela está apagada, ela não está tendo a capacidade de emitir luz própria. Então, ela passa a ser uma fonte secundária. Então, toda fonte de luz que tem a capacidade de emitir luz própria, ela é conhecida como fonte primária, conforme visto aqui em nossos exemplos. Já as fontes secundárias são aquelas que não têm a capacidade de emitir luz própria, mas apenas de refleti-la. Então, todos aqueles objetos que estão ao nosso redor, que não têm a capacidade de emitir luz própria, mas apenas de refletir essa luz, que provém de uma fonte primária, são consideradas fontes secundárias, como, por exemplo, o sofá de nossa casa, um livro, um caderno, a cadeira, a mesa, a geladeira, uma chave. São todos exemplos de fontes secundárias, porque eles não têm a capacidade de emitir luz própria, mas apenas de refletir. Como, por exemplo, aqui, ó, um outro exemplo, a Lua. A Lua ela não tem a capacidade de emitir luz própria, apenas a capacidade de refletir. Um outro exemplo, uma fruta, como, por exemplo, a maçã. Ela não tem a capacidade de emitir luz própria, ela tem apenas a capacidade de refletir. Então, toda fonte de luz que não são capazes de produzir luz, mas apenas de refletir, elas são consideradas fontes secundárias. Fontes primárias, por exemplo, uma lâmpada acesa, lembrando que uma lâmpada, quando ela está apagada, ela passa a ser uma fonte secundária. E todos os objetos que estão ao redor dessa lâmpada, que estão sendo iluminados, consequentemente, os raios de luz que partem da lâmpada incidem sobre essa fonte secundária e refletem em direção aos nossos olhos, que aí possibilitamos ver esses objetos, tá bom? Então, vamos observar aqui, temos a fonte primária, que é a lâmpada acesa, e os objetos que estão ao seu redor, que tratam-se de fonte secundária, porque não emitem luz própria, apenas refletem. Os meios de propagação. Os meios de propagação, eles podem ser transparentes, translúcidos e opacos. Os meios de propagação estão relacionados à facilidade ou não que os raios de luz provenientes da fonte de luz primária tendem a atravessar o objeto. Como, por exemplo, os meios de propagação de luz transparentes. Quando a luz atravessa o meio, permitindo que seja perfeitamente nítida a visualização da fonte que emitiu. Fontes de luz que a gente pode observar como os meios transparentes. Nós temos o vidro, temos a água pura, a água limpa no caso, temos o ar que não está com poluição. São todos exemplos de meios de propagação da luz transparentes, porque é possível ver perfeitamente, de forma nítida, a visualização da fonte que está emitindo os raios de luz. Então, os meios de luz transparentes, quando a luz atravessa o meio, permitindo visualizar de forma nítida a fonte que está emitindo. Daí a gente tem o ar, a água limpa, o vidro, são exemplos clássicos de meios de propagação da luz transparentes. No entanto, existem aqueles que possamos visualizar de forma parcial a fonte de luz que está emitindo. Não com tanta nitidez como nos meios transparentes, que são os meios translúcidos, meios nos quais a luz se propaga de modo irregular, porque os raios de luz não conseguem atravessar de forma precisa aquele meio, tá bom? Parte dos raios de luz atravessam e outros não, permitindo assim a visualização de forma não tão nítida dos objetos.
meios no quais a luz se propaga de modo irregular, não permitindo a visualização de forma nítida dos corpos. A gente pode observar o quê? Uma tela, né? Essas telas de proteção que é muito utilizadas para combater a entrada de mosquitos. Outro exemplo também de materiais translúcidos é o papel celofane, o papel manteiga, o vidro fosco, as nuvens, são meios de propagação da luz de forma translúcida, porque eles não permitem a visualização da fonte de forma nítida. A visualização dessa fonte ela é feita, mas, no entanto, de forma irregular, conforme a gente pode observar aqui nos modelos da imagem que temos no slide, tá bom? Então, a visualização é de forma irregular e não de forma nítida como no transparente. Já o meio opaco é quando a luz, os raios de luz, não conseguem atravessar esse meio. Aí eu tenho o quê? Os tijolos, a madeira, a borracha, o PVC, são todos exemplos de materiais opacos, porque não tem a capacidade de visualização da fonte, ou seja, o meio opaco, quando a luz não consegue atravessar o meio, não permitindo a visualização da fonte. A gente não consegue observar, por exemplo, as pessoas que estão no outro lado da parede. A gente não consegue observar algumas pessoas que estão do outro lado de uma porta. Então, alvenarias, tijolos, né? Madeira, borracha, PVC, são todos materiais opacos, porque não permite que os raios de luz atravessem, e assim fazendo com que seja nítido ou até mesmo de forma irregular a visualização da fonte que está emitindo a luz. Conforme o nosso exemplo aqui, ó, o nosso garotinho vai passar por trás dessa parede de tijolos e não vai ser possível visualizá-lo, tá bom? Vamos ver novamente aqui, ó. Olha só, ele vai passar e não vai ser permitido a sua visualização, tá bom? Meios opacos, quando a luz não consegue atravessar o meio, não permitindo a visualização da fonte que emitiu. Vamos lá, dar sequência. Os raios de luz, tudo isso para que sejam atravessados pelos diferentes meios, quem é que atravessa? Os raios de luz. Os raios de luz são nada mais nada menos do que um segmento de reta que indica a direção e o sentido de propagação da luz. É um segmento de reta orientado que representa a direção e o sentido de propagação da luz. Então, tudo que é representado na luz, ele é representado a partir de quê? Dos raios de luz. É quem indica a direção e o sentido de propagação da luz. O conjunto desses raios de luz é o que chamamos de pincel de luz. O conjunto de todos esses raios de luz que parte da fonte primária é o que chamamos de pincel de luz. Daí nós temos o que aqui? O convergente. Quando é o convergente? Quando os raios de luz partem de diferentes pontos em direção a um único ponto. Conforme observamos aqui, ó, quem nunca fez essa traquinagem, né, esse experimento de pegar uma lupa e focar em um lugar a partir da radiação solar, dos raios de luz que provém do Sol. A gente pode observar que vai ocorrer uma concentração em um único ponto. Então, os raios de luz aí são o quê? Convergentes, eles convergem de vários locais, de vários pontos, em direção a um único ponto. Temos aqui também o divergente. Parte de um único ponto em direção a vários pontos. Ocorre o quê? A expansão dos raios de luz. Esses raios de luz estão partindo de um único ponto em direção a vários pontos, que é o que ocorre com as lâmpadas. Os raios de luz que partem da lâmpada, os raios de luz que partem do Sol, são todos o quê? Divergentes, porque eles partem de um único ponto em direção a vários pontos, conforme a gente pode observar nas lâmpadas, que ocorre a expansão dos raios de luz. O projetor também, muito utilizados, né? O Jatashow utilizados nas aulas, eles são o quê? Utilizados de forma, os raios de luz, eles divergem, porque partem de um único ponto em direção a vários pontos. Cilíndrico ou paralelo? Isso aí, eles são o quê? Paralelos. Ó. Os raios de luz, eles são de forma paralela. Eles nem se unem, nem se separam em um único ponto. Eles seguem a sua trajetória normal. Como, por exemplo, o laser. Os raios de luz que provêm do laser, eles são o quê? De forma paralela ou cilíndrico. Os princípios da óptica geométrica. Como foi dito logo no início da aula, uma característica importante e única da óptica geométrica é que a luz ela se propaga de forma o quê? Retilínea, tá bom? Então, em um meio transparente,
em que a luz tenha velocidade igual em qualquer direção e que apresente propriedades idênticas em todos os pontos, ou seja, num meio homogêneo, a luz ela vai sempre se propagar em linha reta. Conforme a gente pode observar nas imagens, né? Seja com fonte de luz primária, no caso aqui um laser, temos aqui o farol de um carro, temos aqui as estrelas. A propriedade da luz é de se propagar em linha reta. Então a luz, ela sempre em um meio homogêneo, ela vai se propagar de forma retilínea. Não importa a fonte primária que esteja emitindo essa luz. Um outro princípio é com relação à reversibilidade dos raios de luz, né? Todo caminho que a luz faz num sentido, ela faz também no sentido contrário. Isso quer dizer, o caminho percorrido por um raio de luz entre dois pontos qualquer é único, independente do sentido. Daí a gente pode observar, por exemplo, ocorrer aquela comunicação entre o motorista e o passageiro de um carro por meio do retrovisor central. Podemos constatar que sempre quando o motorista está visualizando o passageiro, consequentemente o passageiro consegue visualizar o motorista. Em razão desse caminho que a luz faz no sentido, ela também obrigatoriamente faz no sentido contrário. É o que chamamos de reversibilidade dos raios de luz. Olha só, podemos constatar claramente nessa imagem. Quando, por meio desse espelho retrovisor central, o motorista ele consegue visualizar o passageiro que está no banco traseiro e, consequentemente, simultaneamente, o passageiro consegue visualizar o motorista, ocorrendo assim até a comunicação. Um outro princípio que podemos constatar é o princípio da independência dos raios luminosos. Os raios luminosos que estão se propagando de diferentes fontes, no momento em que eles se encontram, no momento em que eles se interceptam, não ocorre nenhuma alteração na propagação daqueles raios de luz, mesmo sendo de diferentes fontes. Eles continuam a se propagar, seguindo o seu caminho de maneira natural. Feixes de luz podem se cruzar sem que altere a propagação do outro. Ou seja, no momento em que os raios de luz eles se interceptam, independente da sua fonte primária, eles vão continuar se propagando normalmente como se nada estivesse acontecido. Como, por exemplo, podemos visualizar nessa imagem. Os raios de luz em azul se encontram com os raios de luz em vermelho. Nesse ponto aqui, nessa região onde eles se interceptam, não há nenhuma alteração com nenhum dos raios de luz. Eles continuam se propagando normalmente. Então, isso é o princípio que? Da independência dos raios de luz. A propagação de um raio de luz, ele de forma alguma vai afetar a propagação do outro raio de luz. Então, gente, aqui encerramos a nossa aula com relação à introdução à óptica geométrica. Nossas aulas estão todas disponíveis no nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior. Vai lá, se inscreva no nosso canal, façam seus comentários, tirem as suas dúvidas, interajam com os demais colegas. Segue nossa página também no Instagram, Prof. Edivaldo Júnior. Tá bom, galerinha? Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, gente!